Eu vou pegar carona. Vai abrindo aí pra gente ver o diploma. O senhor recuperou o rádio, então, de 1940, é isso? Foi difícil? Foi. Muito difícil, né? Nossa. Quanto tempo demorou pro senhor recuperar? Quase um mês eu fiquei em cima daquilo. Um mês só nele. Só nele. Faltou peça? O senhor teve que trazer peça de outro canto? Não. Não precisou? Foi manutenção mesmo? É, manutenção mesmo. As peças, Como é que você boa tá? parte eu tinha em casa. O senhor já tinha? Já. O senhor já mexe com isso aí há muito tempo, né? Nossa, muitos anos. Vamos ver o diploma? Vou mostrar. Vem cá. Mostra o diploma pra nós, esses dois aqui. Os dois. Tá aí, ó. Olha só que bacana. Nos 80 anos. Nos 80 anos, hein? Pois é. O comandante da 2ª CIA de Comunicações Mecanizada, no uso das atribuições, concede o presente certificado ao senhor Jorge Luiz Fenerich, rádio amador. Agradecimento pelo serviço prestado. E aqui ao Carlos Eduardo. Vamos ouvir agora as palavras que eles vão agradecer. Esses dois recuperaram o rádio, nós vamos mostrar depois lá. Vamos ali. Senhor General Santana